Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Então, hoje, nessa aula de produção textual, nós vamos começar a estudar conteúdos novos. Quais são os conteúdos que nós vamos estudar nessa aula? A caricatura, o cartoon, a charge e o meme. Se vocês quiserem acompanhar essa videoaula juntamente com o livro didático, esses conteúdos que a gente vai trabalhar estão nas páginas 32 a 59 do livro didático. Então, vamos seguir. Caricatura. A palavra caricatura, do italiano caricare, que significa carregar, no sentido de exagerar, aumentar algo em proporção, surgiu no século XVII com o pintor Agostino Carracci, da Bolonha, o qual criou uma galeria com caricaturas dos tipos populares da sua cidade. De maneira geral, a caricatura é um desenho cujo objetivo principal é enfatizar e exagerar as características de uma pessoa, animal ou objeto. A caricatura revela um retrato bem-humorado, cômico e ou irônico, no que se refere a aspectos físicos do objeto caricaturado e aos aspectos psicológicos e ou comportamentais, como gestos, vícios e hábitos particulares. Uma boa dica para quem gosta e deseja aprender a fazer caricaturas é observar quais são as principais características físicas do objeto que será retratado. É preciso exagerar no jogo das formas, na distorção dos traços reais e nos detalhes para dar melhor acabamento ao desenho. Então, a caricatura, ela exagera as proporções. Então, quando a gente faz uma caricatura de alguém, a caricatura, ela contém esse exagero. Então, você tem um nariz que é ampliado, orelhas ampliadas, barrigas ampliadas. Então, mas é o objetivo de você enfatizar essas características no exagero. Então, é através do exagero das proporções que você vai dar destaque a certos traços. Então, vamos observar. Então, aqui a gente tem uma caricatura do Roberto Carlos, né? Vocês podem perceber como que a região da boca está exagerada, o nariz, o queixo, né? Em proporção à parte da testa, da cabeça, né? A gente tem também uma caricatura do Ronaldo. Vocês podem perceber que o sorriso, as bochechas, a barriga, né? Estão ampliadas em relação ao restante do corpo. Então, a caricatura é isso. A caricatura é você exagerar as proporções. Tudo bem? Então, vamos seguir agora para o cartoon. Então, o que é o cartoon? O cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica, jornais, revistas e a internet. O termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo inglês cartoon, que significa cartão e que tem origem na palavra italiana cartone. Utiliza-se de elementos das histórias em quadrinhos, como balões, cenas e as onomatopeias. Por meio do cartoon, o veículo expõe a opinião e ponto de vista em um desenho que pode, ou não, ser acompanhado de legenda. Também pode ser considerado uma forma de levar ao público leitor, de maneira diferenciada e rápida, o debate sobre os mais variados temas da atualidade. Então, o cartoon, ele é um gênero opinativo, tá? Isso é muito importante. Então, ele apresenta uma opinião sobre alguma coisa, e essa opinião, ela é crítica, né? Crítica, e muitas vezes ela é satírica, porque ela quer trabalhar, ela quer apresentar o debate sobre vários temas da atualidade. Só que os cartoons, eles utilizam elementos próprios dos quadrinhos, né? A sua própria estrutura, então eles têm balão de fala, eles têm a cena, eles têm o amparo do texto visual e do texto verbal, então eles têm a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que seria a linguagem mista, né? Nesse amparo da construção. Então, vamos ver exemplos de cartoons. Então, a gente tem aqui a presença de um cartoon, que você tem o amparo visual, e você tem também o textual, que é, deixa eu te apresentar, esse é o meu meio-irmão. Então, vocês podem perceber a presença desses elementos dentro desse cartoon. Vamos seguir. Então, a gente tem aqui um cartoon que tem duas pessoas num diálogo. O que você veio fazer na escola da vida? E aí, o outro responde, merendar. Então, vocês podem perceber essa presença desses aspectos próprios dos quadrinhos, né, nos cartoons, só que eles falam sobre temas atuais, né? Eles falam sobre temas do nosso cotidiano. E agora, vamos para a charge.
O que é a charge? A charge é um elemento narrativo do jornalismo que, como o cartoon, utiliza-se da imagem. Então, a charge e o cartoon, os dois, têm amparos visuais. É apresentada em um único quadro e representa uma crítica social e política carregada de humor e ironia. A expressão charge vem do francês charger e significa carga, exagero ou ataque violento. Em geral, as charges são apresentadas como a posição editorial do jornal. Então, aqui a gente tem uma charge, né, que tem uma legenda: suspeita de coronavírus no Ceará. Ei, macho, tem álcool gel 20 litros? Então, vocês reparem que isso é uma coisa muito atual, muito presente, né, para o nosso cotidiano de agora, né? E no segundo, a gente tem, né, um celular, um tablet e um telefone. Então, a gente tem: o senhor pega o Wi-Fi? E aí o tablet vira e fala: respeita seu avô, moleque. Que é mostrando essa evolução da tecnologia, mas essa evolução não como uma forma de que uma supera a outra, mas como são formas que vão, ao longo do tempo, sendo aprimoradas. Tá? Então, é muito interessante a gente trabalhar, porque cartoon e charge podem ser confundidos, né? Então, qual que é a diferença entre cartoon e charge? Embora se utilizem da imagem aliada à escrita como recurso gráfico, cartoon e charge são diferentes e aplicados também de maneira diferenciada. Enquanto o cartoon é associado a fatos e a textos atemporais, a charge demonstra um fato da atualidade. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Já a charge é originária de uma notícia e revela ao leitor a posição editorial do veículo, utilizando-se de alertas à sociedade. Então, o cartoon ele vai retratar a coletividade, dados da coletividade. Então, coisas que fazem aspecto aos planos universais do cotidiano. E já a charge, muitas vezes as charges, elas são retiradas de notícias. Então o jornal, ele veicula uma notícia e daquela notícia é feita uma charge, né? Então, aquilo ali revela ao leitor a leitura que o próprio jornal faz daquela notícia. Então, por exemplo, na charge do suspeita de coronavírus no Ceará, você teve provavelmente a presença de uma notícia que falava sobre isso e a charge que ironiza e satiriza algo presente nessa notícia. Tranquilo? Então, vamos chegar nos memes, né? Então, o que é melhor para falar de memes do que um meme? Então, o que são memes e como usá-los? Então, vamos ver o que são memes. Meme. O denominado meme é um termo criado pelo escritor Richard Dawkins em seu livro The Selfish Gene, o gene egoísta, lançado em 1976, cujo significado é um composto de informações que podem se multiplicar entre os cérebros ou em determinados locais, como livros. A síntese de seu livro é sobre o meme, considerado uma evolução cultural, capaz de se propagar. O meme pode ser considerado uma ideia, um conceito, sons ou qualquer outra informação que possa ser transmitida rapidamente. O período de vida de um meme na internet pode ser infinito ou efêmero, bem como seu conteúdo, que está sujeito a evoluir ao longo do tempo, pois, uma vez postado na web, a informação estará sujeita a comentários, críticas, efeitos negativos e outros tipos de intervenções e reações. A característica principal do meme é justamente a possibilidade de ser recriado por qualquer um a qualquer momento. Contudo, os memes são qualquer tipo de informação, ideia ou conceito, os quais poderão ser transmitidos de um local para o outro de forma rápida. Então, os memes, eles têm esse amparo do visual e do textual. Mas esse textual, ele tem que ser um textual muito rápido. Então, você tem que ter a apreensão desse conteúdo de maneira muito rápida. E o que o texto fala é que o meme, ele pode ser recriado por qualquer um e a qualquer momento. Então, a gente tem, até quem tem contato com memes, já deve ter percebido que a gente tem imagens básicas e que daquela imagem surgiram vários outros memes, com vários outros tipos de textos, mas que usa aquele mesmo amparo do imagético. Então, vamos ver exemplos. Então, aqui a gente tem um exemplo de meme que circulou muito na internet, né? Peguei um ônibus com ar-condicionado, sentei do lado
que bate sol. Então, eu não sei se vocês têm acesso a essa informação, mas até pouco tempo, eu não sei, né, se até hoje tem, tinham aplicativos que você gerava memes. Então, como é que como é que você gerava o meme? Você pegava uma imagem e alterava o texto. Então, esse texto, ele tinha que ter um mínimo de relação com essa imagem. Por exemplo, aqui, peguei um ônibus com ar-condicionado. Aí você tem a presença do Chico Buarque sorrindo. E sentei do lado que bate o sol. Você já tem ele com uma cara meio de sério, pensativo e reflexivo sobre aquilo ali. O outro também, que é muito presente, é muito refeito, né? Que é esse meme, que a gente tem uma série, me segura, que eu vou viciar. Então, os memes, eles são textos, né? Que tem o amparo do visual e do textual, e que são relidos e são refeitos e são recontextualizados o tempo todo, tá? Então, agora a gente vai, né, fixar os conteúdos estudados. Então, peguem os cadernos de vocês para a gente poder fixar esses conteúdos que a gente viu nessa aula através de um estudo dirigido, tá? Então, o estudo dirigido é composto de 5 perguntas. Então, vamos lá. A questão 1. A partir dos seus estudos, explique, utilizando-se da imagem a seguir, a própria definição da palavra caricatura. Então, vocês podem perceber que a gente tem a caricatura aqui do jogador Neymar, né? A questão 2. É correto afirmar que o cartoon apropria-se de elementos próprios dos quadrinhos? Se sim, quais elementos ele utiliza? 3. O cartoon apresenta que tipos de temas? 4. É correto afirmar que a charge, sendo um gênero jornalístico, apresenta o próprio posicionamento do jornal acerca de um fato noticiado? E aí vocês vão responder. E a questão 5. A partir do seu estudo acerca do meme, explique o porquê ele é um gênero de rápida transmissão da informação. Ele é pautado apenas no verbal, apenas no visual, ou utiliza-se das duas linguagens para sua completude de sentido? Explique, utilizando-se de um meme pesquisado e escolhido por você. Então, aqui, para responder a questão 5, pesquisem memes que vocês gostem, memes que vocês tenham acesso e analisem a partir dessa reflexão sobre o próprio gênero, né? E respondam a questão 5 a partir, tendo em mente, né? Se vocês puderem imprimir, reproduzir para colar no caderno, mas caso não possam, respondam a questão 5, tendo em mente essas características trabalhadas aqui na aula. Tudo bem? Então, essa é a bibliografia do curso, né? E até a próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou apresentar a correção dos exercícios feitos por vocês. Bom estudo!